Bora mitar na rodada 31 do Cartola FC e sem enrolação nós vamos analisar os números nesse vídeo. E os números indicam que o melhor goleiro para a rodada é o do Flamengo, é o Rossi. Por quê? O goleiro Flamengo nos últimos 3 jogos, o goleiro do Flamengo aliás, ele conquistou 6.3, tá? Na rodada contra o Palmeiras, tomando 2 gols. Conquistou 11.5 na rodada contra o Cruzeiro, sem tomar gol, então ele tinha esse G. E na rodada contra o Vasco ele conquistou 2.9. Então é um goleiro que faz defesas o Rossi. Só que isso não é o melhor de tudo. O melhor de tudo é que o visitante, o Sport, é um time que cede muito. Então a gente pode ver, o Sport ele tem dificuldade de fazer gol quando joga fora de casa. Porém, entretanto, todavia... o Sport é um time que cedeu na rodada 29 8.9 para o Inter, e o Inter é um time que tá tomando gol bastante e o Sport não conseguiu furar o bloqueio do Inter. Contra o Cruzeiro, mesmo fazendo o gol do Derek Lacerda, o Cruzeiro, o Cássio fez 4.7 e contra o Fortaleza, sem fazer gol, ele fez 15.1, ou seja, é um time que faz bastante defesas. Outro goleiro, pensando em média, em números, seria o goleiro do Palmeiras, o Carlos Miguel. Eu acho que vai ser o Carlos Miguel, tá, que vai jogar. Aqui assim, ó, o Palmeiras... Não, aqui é os cedidos, né? Que o Palmeiras cedeu. Então assim, conquistado de acordo com os números, o Juventude é um time que cede bastante para goleiro. Olha só, o Juventude ganhou do Red Bull Bragantino, ele fez 2.1, tá? Mesmo fazendo gol. Aqui o Juventude 1-2 no Fortaleza, ele cedeu 13, entendeu? E contra o Inter cedeu 1.6. Então aqui, ó, a média, quando o Juventude joga em casa, é um time que finaliza um pouquinho mais, então pode ser que você escolha aí o Carlos Miguel pensando em defesas. Tá, pessoal? Vou voltar aqui com os mandantes. Temos o Bahia, olha só, conquistados 10. De acordo com os números, o Bahia é um time que conquista bastante jogando em casa, ó. Conquistou 7.6, 8.9 e 13.9. Ou seja, goleiros seriam esses 3 que eu indicaria para a rodada. O goleiro Cássio, tá? O goleiro Cássio eu não indicaria porque o Vitória tem muita dificuldade de finalizar o gol e... não escolheria não. Então assim, de acordo com os números, eu vou optar pelo Rossi. Eu sei que o Sport não vai finalizar muito porque o Flamengo ele tem uma grande posse de bola. Ele mantém o domínio do jogo, então de acordo com as estatísticas, é normal que o Rossi não faça tantas defesas. Porém, a facilidade de ter um SG aqui é imensa. Outro goleiro que tu pode ir, se tu não quer ir com o Rossi, eu diria o Carlos Miguel ou o próprio Ronaldo, tá bom? Ficaria entre esses 3. Vamos aqui para as laterais, pessoal, porque aqui, ó, aqui nós temos uma unanimidade, eu nem quero analisar muito o William, porque o William é unanimidade na rodada. O William ou o Kaique Bruno, tá? Um dos dois tu pode colocar tranquilamente, isso aqui tu não precisa ver números, tá? São jogadores aí que tem uma média enorme e tem uma facilidade muito grande. Mas vamos ver aqui, ó, de acordo com laterais. Aqui tá aparecendo laterais direito, não tem como colocar os 2 laterais, lateral, né? Vou colocar o lateral, salvar. Nas últimas 3, pessoal, eu olho as últimas 3 que é melhor, tá? Ó, gente, um lateral aqui pelos números que indicam, tá verde e verde, ou seja... O do Vasco, o Paulo Henrique, pode ser muito boa, de acordo com os números, seria o melhor, tá? Ó, rodada 29 conquistou 11, na rodada 27, 5.37, e na rodada 25, 16.75. Então, assim, os laterais, eles estão pontuando bastante quando joga o Vasco em casa, e provavelmente o São Paulo aqui, ó, aparece como cedido. Olha só como o São Paulo ele cede bastante. São Paulo cede muito, tu entendeu? O Vasco versus São Paulo aqui. Ah, não, aqui é o conquistado do São Paulo. Mas aqui, ó, os cedidos pelo São... eu já enlouqueci, tá? Eu tô errado. Não,
O São Paulo cede jogando como visitante 14,45, tá? É uma média, né? Isso aqui é uma média entre os dois laterais. Em Grêmio contra o São Paulo aqui cedeu em média 10,35 e contra o Fortaleza cedeu 4,3, mesmo o São Paulo fazendo 2 gols, mesmo sem SG aqui ele cedeu uma média de 4 pontos. Então assim, ter o Paulo Henrique nessa rodada pode ser um fator decisivo muito bom mesmo, tá? Aqui ó, tá o Mirassol, mas assim, sem o Reinaldo que tá suspenso, é difícil colocar um do Mirassol, é muito difícil mesmo. Tem um aqui do Palmeiras que pode ser uma boa, os dois estão verde, pode ser uma boa. Do Inter aqui tá verde, mas assim, o Inter é um time que tá numa fase terrível, então aqui não pode ser muito boa. E olha só, aqui ó, o Sport. O Sport é um time que cede bastante também para laterais, tá? Olha só, o Sport ele cedeu 10,2 para os do Inter, 8,8 e 8,33. Olha só, 8,8 mesmo fazendo gol, tá? Contra a equipe do Cruzeiro. Então assim, tu colocar o Paulo Henrique pode ser uma boa. Eu vou com o William e vou com o Paulo Henrique por enquanto. Porque são os dois, se a gente for ver aqui em média, os dois que vão jogar. Ah não, tem o Mike que também tem uma média alta, mas tem pouquíssimos jogos, né? Tem 4 jogos apenas, então não é muito parâmetro. Mas assim, se tu for ver, tu colocar o William ou o Kaique Bruno, os dois são uma boa. Eu prefiro o William porque o William é um pouco mais ofensivo, mais incisivo no ataque e eu gosto desse tipo de jogador. Então assim, gente, por favor, deixa o teu like, te inscreve. Eu tô trazendo um conteúdo. Isso aqui é conteúdo de grupo VIP, tá? Todo mundo cobra pra fazer isso. Todo mundo cobra. Eu tô fazendo de graça. Então dá o teu like, te inscreve porque eu tô trazendo estatística. Isso aqui é um quadro novo do canal e esse quadro vai começar a partir de hoje. Toda rodada vai ter um vídeo assim analisando as estatísticas, leitura de jogo, tudo. E no próximo ano também, tudo de forma gratuita, pessoal. Tá? Então os laterais seriam isso. Tá, galera? Eu conto com vocês no like na inscrição. Aqui, ó, temos um Igor Formiga que tem uma média alta, mas enfrenta um Palmeiras, então eu tiraria. Os do Flamengo não estão como provável, né? Só tá o Varela como provável, mas eu indicaria o William e o Paulo Henrique. Então, por enquanto, está assim o meu time. Tá? Vamos aqui para zagueiros. Porque aqui, ó, nos últimos 3 jogos, um time que cede bastante para zagueiros é o Atlético Mineiro. Porém, gente, eu evitaria esse jogo Inter e Atlético Mineiro, tá? Por que eu evitaria? Por mais que nós temos a estatística a favor, a gente não pode ver somente isso. A gente tem que ver também como vai ser um jogo. E esse é um jogo dos, digamos assim, desesperados, tá? Desesperados, e eu vejo um Inter totalmente instável, numa crise absurda, e o Galo, por mais que classificou na Sul-Americana, eu não vejo jogando um futebol muito acima da média. Então eu acho que esse é um jogo bastante parelho, então a gente poderia evitar, tá? A gente pode ver aqui que o Bahia é um time que conquista bastante, tá? Então pelos números, tu colocar um do Bahia aqui seria muito bom, de acordo com os números, e olha só, tá verde, então assim, o Bahia é um time que conquista bastante jogando em casa. Claro que teve 3 SGs, isso conta. Mas ó, teve uma média de 12,45, 4,4, 5,9. Então é um time que conquista bastante SGs. E nas últimos 3 jogos jogando em casa, o Bahia não sofreu gols. Muito pelo contrário do Red Bull Bragantino, que não furou o bloqueio do Juventude, tá? O Juventude, que é um time muito fraco defensivamente, o Red Bull Bragantino não conseguiu. Cedeu 5,6. Para o Palmeiras, cedeu uma média de 7,57, mesmo fazendo gol. E para o Mirassol, cedeu uma média de 3,15, tá? Então, assim, não é um time que cede tanto assim, que eu vou te dizer, nossa, é obrigatório tu colocar, mas é um time que tem grande chance de ceder sim, tá? O Sport é um time que cede 4,5, deixa eu ver, então assim, a gente não pode ver tantos números aqui como zagueiro, porque senão a gente vai ter que
colocar um do Corinthians e um do Bahia, tá? Mas eu não vejo como dois jogadores interessantíssimos para a rodada. Então, assim, ó, eu até penso que colocar o Ferrarese pode ser uma boa? Pode. Porém, ele não tá bem nos últimos jogos. Ele não é aquele Ferrarese do início. Então eu vejo um Gustavo Gomes, que por mais que os números aqui, ó, os números do Juventude dizem que o Juventude cede 2.3. Porém, eu acho aqui que o Palmeiras pode conquistar um SG, tá? O Juventude pode conquistar um SG sim, com toda certeza. A gente pode ver aqui, ó, Palmeiras, ó, conquistado 4.3 jogando fora de casa, uma média de 7.2 contra o Flamengo, contra o São Paulo foi uma média de 2.4, claro, tomou 2 gols, eu sei que contra o Flamengo tomou 3 gols, mas o Flamengo tem muito mais volume de jogo, e contra o Bahia teve uma média de 4.25, então é um time que tem média básica, e ter um SG do Palmeiras também é crucial, tu tem que ter. Ah, Gil, os números não falam isso, mas o confronto diz, tá? A gente tem que olhar os números, como eu falei, a gente tem que olhar os números e também a dificuldade do jogo. Eu vejo Flamengo e Palmeiras e Cruzeiro como os 3 melhores jogos da rodada. Então é interessante colocar um do Palmeiras e também um do Flamengo aqui. E na minha visão seria o Léo Ortiz, tá? A gente está duplicando a defesa do Flamengo, estamos colocando um do Palmeiras. Claro, tu pode botar um do Cruzeiro também, só que eu vejo um Cruzeiro defensivamente, às vezes toma um gol bobo jogando no Mineirão, principalmente toma gol, tá? Nos últimos jogos vem tomando gol ali no Mineirão, tá? Só não tomou do Fortaleza. Vamos para a meiuca, gente. Olha, cara, esse vídeo tá completo, né? Eu sei que vocês estão gostando. Gente, Arrascaeta e Matheus Pereira já são unanimidades, a gente não precisa falar, não vou perder tempo falando, tem que só coloca no seu time, tá bom? Meio de campo de acordo com os números, tá? Meia. Olha só, o São Paulo é um time que cede bastante para meia. O Santos é um time que conquista, tá? Então, assim, gente, a gente tem que pensar o seguinte, tá? É a análise de finalização defendida, tá? Não tá aqui como média. Eu quero falar média, né? Quero colocar média. Não tem como. Eu vou botar gol, cara, porque é importante para gol, né? Últimos 3 jogos. Vamos pensar em gols. Então, assim, quem cede bastante é o Fortaleza. Porém, o Santos, olha, é um jogo muito interessante pra gente colocar um meia do Santos aqui, porque tá verde, e pode ser que o Barrial seja uma boa. Olha, eu já gostei do Barrial, já me agradou. Juventude, ele cedeu, deixa eu ver, o Juventude cedeu nenhum, né? Nenhum. Juventude cedeu um gol, então do Palmeiras aqui é meio complicado, por mais que o jogo seja fácil, de acordo com os números não é uma boa. E me agradou mais o Santos, tá? Porque o Fortaleza é um time que cede. E aqui, ó, o Flamengo é um time que conquista, porém o Sport não é um time que cede. Gente, de acordo com os números, o melhor é fazer tu colocar o Barrial, tá? De acordo com os números é isso. Vamos ver se tem um nome melhor que o Barrial. Por enquanto que eu tô vendo aqui, ó, o Alan Patrick. Deixa eu ver o Alan Patrick, só pra dizer se é uma boa ou não. Olha, 1 não é muito pouco, entendeu? É muito pouco. Deixa eu botar em 5 jogos, nos últimos 5 jogos, pra ver aqui. Pra ter um alcance maior. Ó, quem cede bastante é o Bragantino nos últimos 5 jogos, tá? Então, só que o Bahia não conquistou nenhum. Por outro lado, quem cede bastante é o Fortaleza. Quem cede bastante é o Grêmio. Então, Garro entra na lista dos mais que podem ir bem. O Sport não cedeu nenhum, mas é o Sport. Então, a Arrascaeta, tem que ser. O Inter é um time que conquista, porém... o visitante ele não cede muito. Vamos ver aqui, ó, o Inter é um time que cede, tá? O Inter é um time que cede nos últimos 5 jogos, então não tem como colocar o do Galo. Então esse jogo aqui a gente evita, tá? Então vamos colocar aqui pelos números, é o Barrial, tá? Mas tem um Garro que também pode ser uma boa. O Garro joga? Deixa eu ver aqui. O Garro não tá como provável, então a gente não sabe se o Garro joga. Jean Lucas pode ser uma boa. Tá, Jean Lucas, o Bragantino também cede bastante, então o Jean Lucas, ele em casa, ele pode ser uma boa.
Jean Lucas, deixa eu ver aqui se tem um outro nome que eu possa colocar. Ah, o Garro joga sim, tá? É que eu tô por média aqui. Então, gente, mas eu vou com o Barrial, tá? Eu vou com o Barrial porque o momento é dele. Olha só, ele vem de 3 jogos e tendo uma média básica, tendo gol. Olha aqui, ó, 16,90 com gol, 4,60 sem gol, sem assistência, aqui 11 com gol. Então, é um jogador aí que finaliza muito bem de fora da área. Ele tem o desarme, 42 desarmes, então ele pode pontuar com gol, com assistência e com desarme. O Santos precisa se recuperar. O Santos é um time ofensivo, o Santos é um time que faz gol e que toma bastante gol, e o Fortaleza não é uma equipe boa defensiva. Então eu acho que o Barrial, ele pode ser uma boa, e eu estarei optando pelo Barrial. Mas se tu quiser colocar um outro do Flamengo, de repente um Carrascal joga, Carrascal pode jogar. Então, assim, eu realmente não sei se ele vai jogar. Tudo passa pela classificação hoje ou não do Flamengo. E eu realmente não sei se ele vai jogar, mas também pode ser uma boa dobra, Carrascal e Barrial. Até tu colocar o Arrascaeta como capitão e tu colocar um Carrascal como luxo, pode ser muito boa. Quer ver? Deixa eu ver se dá pra fazer isso. Dá pra você fazer isso. Então, eu não sei nem se não é uma tendência tu fazer isso. Pode ser, pra mim, olha, é espetacular tu fazer isso, tá? E eu indico sim. Eu só coloquei agora, mas pode ser que altere. Então vamos aqui para o ataque, gente. Já tá 16 minutos de vídeo. Eu tô quase fazendo... Cara, eu tô fazendo uma live aqui com vocês. Unanimidades da rodada. Caio Jorge eu não preciso falar. Vitor Roque não preciso falar. Carlos Vinícius não. Verratti. Vamos analisar os atacantes? Deixa eu ver aqui. Ataque. Cadê o ataque? Vamos botar aqui, ó, um atacante. Posição. Atacante. Tá? Média de pontuação. Nos últimos 5 jogos. Vamos ver. Jogos de acordo com o mando de campo. Tá? Todos os jogos. Pode ser. Todos os jogos, né? Não. Todos os jogos. Dentro e fora de casa. Vamos ver dentro e fora de casa, porque temos um Palmeiras aí que fora de casa é muito bom. Ó, conquistados nos últimos jogos do Palmeiras, olha só, 7. Então, assim, tu ter um Vitor Roque e um Flaco Lopes é muito boa. Olha só como o Palmeiras é um time que conquista e o Juventude é um time que cede. Tá entendendo? É o time que mais cede é o Juventude e o time que mais conquista é o Palmeiras. Tá entendendo? Então, assim, pela fragilidade do adversário, tu ter Flaco Lopes e o Vitor Roque é muito boa. Eu prefiro o Vitor Roque como capitão do que o Caio Jorge, tá? Já vou alterar aqui meu reserva de luxo, porque vai ser o Flaco Lopes, tá? O Flaco Lopes vai ser meu reserva de luxo. Eu não sei aqui quem vai ser meu outro atacante. De repente, outro seja o meu reserva de luxo. Quem que vai ser meu outro atacante? Pode ser o Yuri Alberto. Deixa eu verificar aqui, de acordo com os números. Como mandante aqui, o Corinthians. O Corinthians é um time que conquista 3.3. O Inter é um time que conquista bastante, 5.4. E o Mirassol também. Mas, gente, eu não vejo muito. Deixa eu ver de acordo com o mando de campo, né? Com o mando de campo eu acho que é melhor da gente ver. Conquistado ou cedido é o Vitória. Tá entendendo? Então, Caio Jorge tem que estar. Conquistado é o Flamengo, então a gente vai colocar alguém do Flamengo aqui, tá? E o Sport também cede bastante. Quem que seria o atacante do Flamengo nesta rodada? Luiz Araújo. Luiz Araújo em casa, ele é muito bom. O Samuel Lino não joga? Pô, se o Samuel Lino jogasse, poderia jogar, tá? Então, gente, o que a gente pode fazer? Eu acho que eu vou alterar o Barrial, tá? Eu acho que o Flamengo pode fazer mais de um gol. Pode não, vai fazer mais de um gol. Eu vou colocar o Carrascal junto com a Arrascaeta. Vou colocar o Vitor Roque. Eu vou colocar o Caio Jorge. Vou colocar o Luiz Araújo, o Flaco Lopes. E o Luiz Araújo vai ser meu reserva de luxo, tá? De acordo com os números, seria essa a melhor escalação possível. E eu tô analisando números e também mando de campo e também análise de pontos por atleta. Então esse seria a best escalação possível no momento, né? E o técnico, claro, Felipe Luiz. Esse vídeo teve 20 minutos, pessoal. E você é obrigado a deixar o like e a inscrição, porque esse vídeo aqui, cara, eu produzi, cara, foi maravilhoso, tá? Eu sei que foi maravilhoso, então merece teu like e a inscrição. Esse vídeo aqui merece, é o melhor vídeo que eu fiz na história do canal.
tá? Na história esse é o melhor vídeo aqui. Pode ter certeza disso.